Capítulo 31. Melhorar. Sofres constantes vicissitudes e suspiras por melhorar. De afeições prediletas, colheste calhaus por flores. Amigos que abraçavas, confiante, voltaram-te o rosto, atirando-te fogo ao peito. Age, porém, como se nada disso houvesse acontecido, e continua distribuindo o pão da bondade. Observas que o trabalho te pede sacrifício maior. Tarefas, reconhecidamente dos outros, são relegadas às tuas mãos. Procede, entretanto, como se os deveres agravados te pertencessem, honrando a casa de responsabilidade e suor, casa que te valoriza a existência. Apreciações incompletas que te escaparam da boca são motivo a comentários que te deprimem. Reparas com tristeza que te pregam às costas o cartaz da ironia. Caminha, contudo, como se a maldade circulante não existisse, porque, em verdade, os melhores companheiros não têm obrigação de conhecer-te os intentos nobres. Ações edificantes que iniciaste foram interrompidas com desrespeito. Retalharam-te o nome e apedrejaram-te a alma. Segue, no entanto, à frente, como se tudo isso tivesse de suceder mesmo assim, para que refaças as próprias obras no rumo da perfeição. Todos trazemos do passado larga bagagem de defeitos e prejuízos. Alimentá-los ao preço de inquietação e revide seria perpetuar o desequilíbrio e a aflição. Se aspiras a solucionar os problemas da vida, serve e perdoa, sem condições. No mundo moral, não existe oposição que resista indefinidamente à força do exemplo. Se o desânimo te ameaça, desce os olhos e contempla o teu próprio corpo. E o teu próprio corpo dirá, em silêncio, que para sustentar-te o espírito, infatigavelmente, ele mesmo vive em regime incessante de serviço e perdão para melhorar. Capítulo 32. Previdência. Reunião pública de 22 de maio de 1961. A quem pergunte quanto à insistência com que os amigos espirituais se reportam à sublimação da alma. Aqui mencionam a reencarnação, exaltando a justiça. Ali assinalam a experiência terrestre por escola de aperfeiçoamento moral. Adiante, ensinam o culto do Evangelho de Jesus com os princípios espíritas no recesso dos lares. Mais além, destacam a oração por luz da vida íntima. Por que tamanha preocupação com o futuro dos outros? Isso, porém, é tão natural quanto qualquer instituto de amparo, no plano físico, onde os homens são obrigados a se prevenirem contra as necessidades fatais. Reúnem-se economistas e administradores, estudando a distribuição dos recursos destinados à alimentação do povo, de vez que o descaso estabelece consequências de controle difícil. Higienistas movimentam medidas que assegurem o asseio público, porquanto relegar populações à imundície é favorecer a epidemia destruidora. Professores fundam escolas em todas as regiões, para que a ignorância
não animalize a comunidade. Milhares de laboratórios manipulam medicamentos de fórmulas diversas, entendendo-se que, sem o apoio da medicina, as enfermidades limitariam desastrosamente a existência humana. Sem previdência, qualquer organização ruiria indefesa. Enquanto lhes for permitido pela divina bondade, as criaturas desencarnadas, despertas para o bem, falarão às criaturas encarnadas, quanto aos imperativos da lei do bem. Isso porque todas as paixões inferiores que carregamos para o túmulo são calamidades mentais e valerem por loucura contagiosa. E compreendendo-se que todos somos uma família única, é preciso reconhecer que o desequilíbrio de um só é fator de perturbação atingindo a família inteira. Capítulo 33. Problema conosco. Não os criaria Deus à parte. Os gênios perversos das interpretações religiosas somos nós mesmos, quando adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação. Observa as lágrimas dos órfãos e das viúvas ao desamparo, a quem as faça correr. Repara os apetrechos de guerra, estruturados para assaltar populações indefesas, a quem os organize. Anota as rebeliões que se transfiguram em crimes, a quem as prepare. Pensa nos delitos que levantam as penitenciárias de sofrimento, a quem os promova. Medita nas indústrias do aborto, a quem as garanta. Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocídio, a quem os resguarde. Reflete nos mercados de entorpecentes, a quem os explore. Enunciando, porém, semelhantes verdades, não acusamos senão a nós mesmos. A condição moral da Terra é o nosso reflexo coletivo. Todos temos acertos e desacertos. Todos possuímos sombra e luz. Consciências encarnadas em desvario fazem os desvarios da esfera humana. Consciências desencarnadas em desequilíbrio geram os desequilíbrios da esfera espiritual. É por isso que o Evangelho assevera: ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. E o Espiritismo acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos. Quando nós, que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. Capítulo 34. Lugar depois da morte. Muitas vezes perguntas na terra para onde seguirás quando a morte venha a surgir. Anseias de certo a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso à felicidade, à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana
é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve a imundície. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Se desejas saberes quem é, observa o que pensas quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Capítulo 35. Palavras de esperança. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes do corpo físico. Sonda a opinião das viúvas que abraçaram os esposos na longa despedida, derramando as agonias do coração no silêncio das lágrimas. Informa-te com os homens sensíveis que sustentaram nos braços os companheiras emudecidas, tentando em vão renovar-lhes o hálito na hora extrema. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos, tombados inertes nas primaveras da juventude ou nos brincos da infância. Pergunta aos que carregaram um esquife, como quem sepulta sonhos e aspirações no gelo do desalento. E indaga dos que choram sozinhos, junto às cinzas de um túmulo, perguntando por quê. Se não admites a sobrevivência depois da morte do corpo, interroga aqueles que viram partir os entes mais queridos. Eles sabem por intuição que os mortos vivem e reconhecem que apenas por amor deles continuam igualmente a viver. Sentem-lhes a presença no caminho solitário em que jornadeiam. Escutam-lhes a voz inarticulada com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando, simplesmente por esperarem os supremos regozijos do reencontro. Se um dia tiveres fome de maior esperança,
não temas. Assim, rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Eles estarão contigo a sustentarem as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. Busca-lhes o clarão do amor nas asas da prece. E se nos templos veneráveis do cristianismo alguém te fala de Moisés, reprimindo as invocações abusivas de um povo desesperado, lembra-te de Jesus, ao regressar do sepulcro para a intimidade dos amigos desfalecentes, exclamando em transportes de júbilo: a paz seja convosco.